Oi, gente. Meu nome é Guilherme, sou programador full stack e atualmente estou cursando a engenharia de software, certo? E estou aqui para mais um vídeo no meu canal, onde hoje eu estou querendo mostrar para vocês um pouco sobre componentes React e o esquema de propriedades para você fazer sites dinâmicos que atualizam em tempo real com base em seu banco de dados e componentes complexos que exijam de contato direto com o servidor. No meu caso, hoje eu vou estar mostrando para vocês um esquema de enviar uma solicitação para um usuário para um duelo em uma rede social gamer. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que é a lógica do status do convite, ou seja, se está pendente, se está aceito e tudo mais. Já vou começar criando a interface, que eu vou chamar desse jeito mesmo que está aparecendo. E os status já estão aparecendo também, já coloquei aqui para completar. Vou criar a função agora. Deixa eu ver como posso chamar. Vou fazer aqui o export default function. Duel. Pode ser invite mesmo. Status bad, para especificar que é um componente de um emblema sobre o status. Por enquanto eu vou retornar só um fragmento, ou seja, não retornar nada, só para parar de dar erro no return mesmo. E aqui já mostra para importar o status do nosso interface, né? Das nossas propriedades na interface. Vou até tirar um pouco do GitHub Copilot aqui para ele não atrapalhar durante o desenvolvimento, não ficar querendo acusar coisas enquanto eu quero mostrar algo para vocês. Então, é basicamente isso. Eu coloco aqui uma desestruturação e puxo a interface das propriedades e tiro aqui de dentro das propriedades o status. Por algum motivo ele continua acusando, tá? Aqui o GitHub Copilot. Quero ver o que é. Vou só fazer para de aparecer coisas aqui. Provavelmente tem que restartar as extensões. Realmente, como eu suspeitava, não apareceu nada. Então agora eu vou baixar o ShadCN, que é uma biblioteca de componentes prontos. E eu vou baixar justamente o componente de bad que tem dentro desse pacote. Beleza, escrevi certo, agora estou instalando. Esperar baixar o pacote. Beleza, baixou aqui. Só que ele geralmente vem numa pasta que eu não utilizo, tá? Ele fica nesse hashtag aqui. Eu geralmente tenho a prática do Next de colocar os componentes, essa pasta UI, dentro da pasta componentes padrão do projeto. Já coloquei aqui para dentro e já excluí esse hashtag que para mim não faz diferença. Agora, importando o bad desse pacote de componentes, vou fechar ele aqui e vou ver o que eu vou colocar de lógica em relação ao texto. Vou fazer uma estrutura de if else simples e você pode, tá, na interface colocar maiúsculo ou minúsculo os status, mas eu geralmente coloco tudo em minúsculo mesmo. Vou fazer uma estrutura de if else aqui. Status, se for igual, vou começar, pode ser pelo pendente. Vou colocar, caso sim, para retornar o pendente. Deixa eu ver aqui. Pendente. Aí.
E aí, caso contrário, se o status na realidade for aceito, eu vou retornar o aceito. E caso contrário, eu vou colocar o recusado, né? O declined aqui. Perfeito. Agora eu vou copiar essa lógica para fazer a estilização da nossa badge. Mas antes eu vou colocar o nosso esquema de texto dentro de um H1 para fazer um título. Que vai ser só isso de texto que vai ter aparecendo no badge mesmo. Mas eu tenho costume, geralmente, quando é um componente só, um texto só, eu geralmente coloco H1 mesmo. Agora, partindo para a estilização do badge em si, eu vou colocar aqui um esquema JavaScript, colocar as chaves e tudo mais. Como eu já tô com a lógica que era para estar copiada, mas eu, na via das dúvidas, vou copiar de novo. Vou colocar tudo de uma vez, para não ter que ficar escrevendo aqui em cima. Só vou mudar o que retorna. Igual aqui o que retorna pending, eu vou mexer com as cores amarelas, ou seja, colocar um background amarelo. Acho que eu vou colocar num 400, acho que ficaria legal. Ou no 300. Pode ser no 300. E o texto vou colocar amarelo também. Só que um amarelo 600 para ficar mais forte. Mas eu não tô preocupado com estilização, tá? Eu só tô fazendo a lógica mesmo. O aceito, eu vou colocar um verde 400 de fundo. Pode ser o 300 na realidade, para manter a mesma estilização do pendente. E agora fazer a mesma coisa pro rejeitado. BG Res 300 e o texto... Eita, escrevi errado. Vermelho 600. Só que eu coloquei um igual aqui, troquei pro hífen e tá pronto. Só falta colocar aqui o texto 600 em verde no aceito. Agora, com a nossa lógica de estilização do badge pronta, não só a estilização, mas também dos textos que vão aparecer, eu vou rodar o projeto. Não sei se eu talvez coloque na pasta hub na hora que aparecer no meu navegador. Ou talvez eu abra a rota principal, vou ver qual que eu abro. Deixa eu abrir aqui a hub. Como tá vazio, na real eu acho que eu vou botar na rota principal. Acho que vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Até porque aqui tem um esqueleto, né, um começo de uma landing page. Vai ser melhor porque tem mais coisa. Enfim, eu vou colocar para importar agora o nosso badge. Vou vir aqui, cadê index? Vou abrir a hero, que é justamente esse componente que eu estava vendo. Acima dos textos, eu vou colocar o badge aqui só para ver o resultado mesmo. Não vai ser aqui que eu vou botar nem nada, até porque não é o lugar certo. Vou importar o dual invit status badge, tá? E ele tá dando erro, porque tá faltando a propriedade que a gente criou para começar a ter. Tipo, não vem como padrão o status, então a gente tem que escrever que a gente quer algo dentro do status. Beleza? Se eu clicar Ctrl espaço, vem as três opções que a gente recebeu, como uma forma de autocompletar, e vou colocar o aceito de exemplo. Como vocês podem ver, já apareceu o badge com o fundo que eu criei e o texto accepted.
não tá legível totalmente, mas até trocando pro pending aqui, ó, ele justamente tá como eu pensava. Não tá tão legível porque eu só tô pensando na lógica, eu não tô pensando na estilização de fato. E agora no declined também é a mesma coisa. É uma função muito interessante mexer com propriedades, caso você queira mexer com coisas muito complexas. Por exemplo, uma página de um perfil de um usuário, onde tem que mexer com inúmeros componentes que tem que puxar informações dele. Então, usar esse esquema aqui do props usando interface facilita muito a vida do programador criando esses componentes. E, enfim, é muito interessante mexer com isso, principalmente para melhorar a sua produtividade mexendo com o React.js, tanto em componentes que sejam Next ou até mesmo no React normal. E é isso.